Nós estamos estudando o livro de Juízes. Juízes fica mais no início da Bíblia. É o quinto, sexto, sétimo livro da Bíblia. O que aconteceu foi que o povo de Israel foi libertado do Egito com mão poderosa de Deus, passou 40 anos no deserto, 420 anos longe da sua terra originária, embora aquelas pessoas não conheciam aquela terra. O seu pai Abraão, que entrou naquela terra, depois Jacó e a família foram para o Egito, 75 pessoas, saíram em 2,5 milhões, talvez, passaram pelo deserto, muitos desses morreram, passaram 40 anos e entraram na terra. Coletivamente eles conquistaram Jerusalém e Ai, duas cidades em Canaã, terra prometida. Agora Deus manda Josué distribuir a terra, e através de lançamento de sortes, não era um cassino, era a direção de Deus. Inclusive tem um versículo para isso em Provérbios 16:33, quando fala que a sorte é lançada no regaço. Regaço é colo. Então juízes, sacerdotes, eles sentavam, jogavam as pedrinhas ali, ou seja o que for, no colo, e tirava a sorte para alguma decisão. Mas a palavra do Senhor diz que a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor vem a direção. É do Senhor que vem a decisão, a direção. E Deus distribui, por meio desse método, Ele distribui os 12 territórios para as 12 tribos de Israel. Eles só tinham que chegar ali e habitar. Não, mais ou menos isso. Eles já sabiam qual era o território deles, então aquela tribo com seus clãs, eles tinham que chegar ali e desterrar, ou seja, tirar da terra os que estavam morando ali. O método é matar, tá bom? Então, se você tem problema com isso na Bíblia, é bom você consertar os seus escrúpulos aí, porque Deus continua matando até hoje pessoas e lançando-as no inferno. Então, Ele fazer isso com o povo de Israel, só estava usando o povo de Israel como instrumento de limpeza daquela terra. Deus não deixou aquelas pessoas morrerem sem a oportunidade de se arrependerem. Inclusive, algumas delas se arrependeram. Eles tiveram 420 anos, evidentemente, as linhagens, as famílias, para se arrepender de seus pecados e aceitarem o único Deus, Yahvé, como o Deus verdadeiro. Houve vários exemplos, inclusive um povo daquele, eram os queneus, ali tudo terminava com eus, cananeus, jebuseus, fariseus, heteus, queneus. Só que os queneus eram uma exceção. Dentre todas aquelas tribos, aqueles povos, os queneus eram aparentados de Israel, por intermédio de Jetro, o sogro de Moisés, e eles estavam morando em Jericó. E eles aceitavam, ao que tudo indica, eles aceitavam o Deus verdadeiro. E o povo de Israel fez uma aliança com eles. Eles moravam junto com uma tribo de Israel, e eles eram, portanto, bem aceitos na tribo de Israel, e nunca causaram nenhum problema para Israel. Das leituras que nós fazemos da palavra de Deus, inclusive Deus
exortou que os queneus saíssem do meio dos amalequitas, inimigos de Israel, para que eles não fossem destruídos, porque eles fizeram o bem para a nação de Israel quando eles não cobraram pedágio de morte, pedágio de proibição de entrar nas imediações daquele território. Então Deus deu as primeiras vitórias para o povo e eles foram conquistando. As duas tribos que começaram, deram largada às conquistas, foram as tribos de Judá e Simeão. E essas tribos obtiveram sucesso do Senhor, sucesso total do Senhor. Não era para poupar nada em ninguém. Algumas, duas investidas, eles tinham que queimar as casas, inclusive. Mas normalmente eles entravam, eles matavam as pessoas, mas eles poupavam as árvores frutíferas, as terras, as casas, porque eles iam morar ali. Deus usou Judá e Deus usou Simeão para dar a largada para a conquista da terra. Eu acredito que você tem muitas coisas para conquistar também no Senhor. Você não vai ter que sair matando ninguém. Você vai ter que apenas conquistar os territórios que Deus te dá. Territórios é uma maneira figurada de dizer. E nessas primeiras vitórias, a partir do versículo 1 de Juízes, nós vimos que o povo não sabia nem como começar. Então eles pediram a orientação do Senhor. Quando tem algum assunto que você não sabe por onde começar, você tem que pedir a orientação do Senhor. Deus respondeu, Deus falou que Judá ia começar a atacar, Judá pediu ajuda para Simeão, troca de favores, vocês me ajudam, vocês nos ajudam agora a conquistar a nossa terra, depois nós ajudamos vocês. E eles tiveram sucesso nisso. Nós vimos também que houve premiações, houve incentivos, inclusive quem conquistasse determinada terra ganharia de presente a filha de quem estava prometendo, de Caleb, né? Como esposa. E Otiniel tirou a sorte grande. E ele conquistou a cidade e ficou também com a esposa. Essa esposa também fez uma reivindicação ao pai dela, que era ela ganhou terra ao sul de Israel, na região do Negev, hoje é conhecida como Petra. Só que era uma terra seca, mas nas imediações havia fonte de água. E fonte de água era um bem muito precioso. E ela pediu também fontes de água e Caleb bondosamente deu fontes de águas superiores e inferiores para ela. E o povo foi unindo forças, o povo se juntou com os queneus, já falei deles, e Judá e Simeão continuaram e perseveraram nas conquistas. Isso é muito bonito na obra de Deus e na vida cristã para nós. Não é apenas começar bem, mas é perseverar, continuar, avançar com aquilo que Deus quer para a sua vida. No versículo 17, nos versículos 17 e 18, nós vamos ver essas duas tribos muito perseverantes e muito motivadas. Versículo 17. Todos estão comigo? Juízes capítulo 1, versículo 17. Foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Versículo 18. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Judá e Simeão trabalharam tão bem em conjunto que eles conquistaram as terras que eles precisavam conquistar,
nas imediações ali do sul de Israel, e agora eles passaram mais para o mar Mediterrâneo, e eles conquistam três cidades, e essas cidades são cidades de um povo poderosíssimo, os filisteus. Os filisteus não era para qualquer um, não, porque os filisteus eram aqueles que aprenderam a fazer armas com metal, com ferro. Então era um povo muito valente, um povo poderoso e um povo equipado. Vocês lembram de Golias, né, que assustava o povo de Israel. E versículo 19 começa a desandar. E aqui eu paro um pouquinho para desafiar você também a pensar nesse assunto. Todos nós começamos muito bem a vida cristã. Não tem uma pessoa que não começou bem a vida cristã, porque ele começa aceitando a salvação em Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a morte de Cristo Jesus. E normalmente essas pessoas, sem exceção, essas pessoas se rendem a Deus. Elas se entregam a Deus, confessando seus pecados, dizendo-se pequenas e confiando que Deus vai conduzir a vida delas. E nós vamos caminhando assim. Só que em algum momento, por diversas razões, essas pessoas começam a ficar amedrontadas na jornada cristã. E elas começam a fazer aquilo que não deveriam fazer: olhar na horizontal. Deveria olhar na vertical. Deveria olhar para Deus. Deveria sintonizar as suas vidas com a pátria celestial. Olhando para o alto, para as coisas que não perecem. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas em algum momento nós fazemos igual Pedro, que teve o privilégio de andar sobre as águas, poder esse dado por Jesus. E ele parou de olhar para Jesus e começa a olhar para a água. E aí ele começa a submergir. E o povo estava indo muito bem. São 18 versículos que nós vemos o povo conquistando, Judá e Simeão conquistando. Mas veja o que acontece no versículo 19, as vitórias começam a ficar parciais. Por que as nossas vitórias na vida cristã começam a ficar parciais, não totais? Versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E daí? E daí que tem carro de ferro? Mas carro de ferro já é diferente, né? Já é outro nível. Não é carroça com rodas de madeira. Que já é um povo que tem um aparelhamento assustador. Deus não faz conta disso. Deus não tem problema com tamanho, com dureza do material, extensão. Deus não tem problema com nada disso. Deus nem precisa de exército. Deus só coloca esses exércitos para conquistar a terra, que é para dar o sabor de conquista para eles. Para eles mesmos saberem que a peleja não é deles, é do Senhor. E eles podem conquistar sem exército. Certa vez, de 32 mil soldados, caiu para 300. Isso é um verdadeiro 300, tá? E eles conquistaram. Então Deus não precisa. Certa vez Deus fez um barulho nas copas das árvores para assustar um exército todo para o outro lado, e do outro lado o povo de Israel matou o exército que foi pego desprevenido.
Deus não precisa de força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas me parece que eles se amedrontaram. Não sei se é uma estratégia, mas eles começaram a ter vitórias parciais. O que tem feito na sua vida a não avançar? Por que você conquistava tanto na vida cristã e agora já não está mais conquistando? Por que você tinha prazer na leitura, na oração, na evangelização, em testemunhar, e agora você se esfriou? Por que a vitória na sua vida agora começou a ficar parcial? Alguma coisa aconteceu. Versículo 20, com Caleb não estava acontecendo nada disso. Ele estava a todo vapor. E Deus deu vitória para ele, e a bênção, a promessa da bênção, ele prometeu alguma coisa, alguém prometeu alguma coisa, e essa bênção chegou para ele no momento certo. Versículo 20. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Veja, Caleb certa vez recebeu uma promessa de Moisés, de quando entrar na terra, aquela terra eu quero para mim. E ele ganha essa terra de Hebrom. E veja, a atitude dele já foi diferente de Judá e Simeão, ou de Judá, né? Porque ele expulsou 3 filhos de Anak. E daí? Você pode perguntar. É mais um nome. Mas não é mais um nome para o leitor da Bíblia. São 3 famílias do quê? De gigantes. Os Anakins. São gigantes. E gigante costuma amedrontar as pessoas. Nós já sabemos pela história de Israel, pela história secular também. Gigantes costumam assustar. Mas ele venceu e ele expulsou. Não tem problema com carro de ferro, não tem problema com gigantes. Ele expulsou, sem medo. Então essas foram as primeiras vitórias. E aqui seria bom terminar o livro de Juízes. Está de bom tamanho. Mas não. Ainda tem muitas terras. São 12 territórios para conquistar. E por que Deus queria conquistar a terra? Veja que na terra a nação de Israel seria o exemplo para o mundo todo. Então eles precisavam ter uma terra, eles precisavam ter boas colheitas, eles precisavam mostrar para o mundo que Yahvé, Jeová, está abençoando aquele povo com toda aquela terra. Se desse tudo certo, como Deus queria que fosse, essa nação toda ia ser tão forte, mas tão forte, que povos do mundo inteiro se chegariam até Israel para dizer: o que acontece que vocês são tão abençoados assim? Tudo que vocês plantam, vocês colhem, vocês não têm medo de ninguém, e vocês têm abundância de alimentos, e vocês vivem em paz e segurança. O que acontece com vocês? Aí eles iam falar a razão da bênção, que vem desde Gênesis capítulo 12, a bênção de Abraão para a sua descendência. Mas não foi assim que aconteceu. Nós vemos que algumas vitórias foram impressionantes, é verdade, como nós vimos até agora, mas algumas vitórias não chegaram por causa da aliança com os inimigos. E isso é muito importante para nós, os crentes em Cristo Jesus. Não apenas os leitores, mas os que guardam a palavra de Deus. Aqui chegou o momento de jogar você para dentro da história. Tá bom? Agora não é para ficar como um espectador, mas é para jogar você dentro dessa história, que pode acontecer com você também.
Talvez você já teve vitórias na vida cristã muito impressionantes, de oração, de testemunho, muitas coisas na sua vida. Mas por causa das alianças que talvez você tenha feito no decorrer da sua história, começou a haver algum fracasso. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim, até agora não falamos de nenhuma outra tribo que não fosse Judá e Simeão. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Daquela aquela campainha, né, nos programas quando algo dá errado. Algo não deu certo aqui. Não existe derrota para o povo de Deus que é obediente a Ele. Se tiver derrota é porque não obedeceram. Em algum momento não obedeceram. O crente, ele não vive em derrota. Se ele é obediente ao Senhor, ele não vive em derrota. Agora eu não estou aqui puxando para a questão de sucesso nos negócios e conta corrente gorda, nada disso, tá bom? Deus vai mostrar para você o que é ter vitória na sua vida. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia de hoje, entenda, até o dia que foi escrito, tá bom? Então, até muitos anos depois, os benjamitas estavam dividindo moradia, território com os jebuseus. Que vergonha isso! Porque isso não era para acontecer. Com exceção dos queneus, os outros eram para exterminar. Porque eles eram idólatras, imorais e irreverentes. Esses 3 Is você pode guardar aí quando você quer pensar nesses povos. Idólatras, imorais e irreverentes. É muito parecido com a nossa sociedade. Uma sociedade idólatra, uma sociedade irreverente para com as coisas do Deus verdadeiro e uma sociedade imoral. É triste, mas é o que estava acontecendo. Deus ajudou 2 outras tribos. Agora nós já estamos expandindo mais para as outras tribos. Versículo 22. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Bom, a casa de José, que tribo é essa? Qual é a casa de José? São 2 tribos, quais são? Manassés e Efraim. São 2 tribos. Deus abençoou essas 2 tribos, e essas 2 tribos conquistaram então Betel. E também eles usam de uma estratégia: observar. Meus irmãos, nós precisamos também aprender a observar. Para você ter vitória na vida cristã, para você ter nesse mundo direcionamento para o que você vai fazer na sua vida, você precisa observar. São várias coisas que nós podemos observar. Hoje, por exemplo, para os crentes, nós observamos a ordenança do Senhor de tomar a ceia do Senhor. Nós observamos isso. Mas você tem que observar as pessoas que estão andando em vitória na vida cristã. Comece a observar. Comece a observar irmãos e irmãs que estão obtendo respostas às suas orações. O que está acontecendo? Comece a observar pessoas que estão crescendo em maturidade na vida cristã. Pessoas que estão sendo vibrantes no seu testemunho pessoal. Comece a observar essas pessoas. Observe também as pessoas que estão caindo, deslizando na vida cristã. O que está acontecendo com elas? Comece a observar pessoas que não estão atingindo o padrão bíblico. Comece a observar. De um lado e de outro, você vai sempre receber benefício em observar as pessoas ao seu redor.
E eles estavam lá observando quem entrava, quem saía da cidade, porque eles têm uma estratégia. E aqui o versículo 25, nós vemos que, depois de observar, eles agiram ofensivamente. Eles agiram de uma maneira que eles não estavam passivos, eles estavam ali para conquistar. E às vezes nós, os crentes, estamos muito passivos nas situações do serviço ao Senhor. Nós estamos esperando para ver o que acontece. Quando o Senhor está dizendo para você, marche, avance, conquiste. Nós precisamos sair desse amedrontamento, esperando para ver o que vai acontecer. O território não vai cair na cabeça deles. Eles têm que entrar naquele território e conquistar. Versículo 25 e 26 também. Acho que 24, né? Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Então eles estavam observando. E aí eles pegaram uma pessoa e conquistaram essa pessoa. Talvez não, oferecendo proteção, assim como os outros espias anteriormente deram proteção para Raabe e toda a família. Versículo 25. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram-lhe. Tá bom, aqui você é injusto se você falar, tá vendo? Eles estão fazendo aliança. Não, esse tipo de aliança pode, porque é alguém que já passou para o lado deles, como Raabe. Então esse informante, ele ajudou Efraim e Manassés. Portanto, eles pouparam a vida dele. E no versículo 26, então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje, a cidade que aquele homem edificou. Meus irmãos, é uma estratégia, tudo aqui é estratégico, e se nós ficarmos estudando só as estratégias, nós vamos virar especialistas em guerra. Acho que não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se torne um especialista, um Winston Churchill, né? Mas Ele quer que você traga esses ensinamentos para a sua vida pessoal. Eu não sei fazer todas as aplicações que precisam na sua vida, mas eu acredito que o Espírito Santo é Deus, é inteligente, e Ele vai fazer as aplicações na sua vida. Mas pode ter certeza que os princípios estão aqui para você. Você precisa começar bem, continuar bem, e você precisa observar, e você precisa sair da passividade na vida cristã e começar a avançar. Por exemplo, aqui eu falo das mulheres, as mulheres casadas. Vocês precisam ser submissas aos seus maridos. É o que a palavra de Deus diz. Mas se seu marido não estiver conduzindo o seu lar, se o seu marido não estiver avançando para conquistar territórios espirituais, para os seus filhos, para você como esposa, aqui eu causando problema nas famílias. Avance. Deixe-o para trás. Eu não estou falando de divórcio. Se ele não quer crescer, cresça você. Leve seus filhos a Cristo Jesus. Prossiga, avante, conquiste, porque você não pode ficar parada e depois falar para Deus: o meu marido é muito parado. Ele não leva os nossos filhos, ele não leva a nossa família ao altar do Senhor. Você faz. Não estou dizendo que é o ideal. Deus sabe que não é ideal. Mas pode avançar.
Você tem a bênção do Senhor para fazer isso. A palavra do Senhor não quer que você seja prejudicada na sua vida cristã por causa das pessoas que estão ao seu redor. Porque se fosse assim, uma pessoa de um pai que bebe, que faz dívidas e bagunça toda a família, essa pessoa estaria fadada a ter o mesmo destino na sua vida. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você rompa com os princípios errados. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, eu acho que o versículo 1:19, ou 2:19, depois vocês me ajudem, que nós fomos livres pelo Senhor daqueles princípios que os nossos pais nos legaram. Todos nós aqui talvez temos exemplo disso, de pais que obstruíram o nosso avanço na vida cristã. E algumas pessoas ficaram encalhadas lá também. E até elas falaram que, eu estou nessa vida porque o meu pai era dessa vida. Mas você tinha que avançar. Se você conhece o Senhor, os seus pais, os nossos pais, nos legaram coisas boas, mas nos legaram também alguns vícios, alguns hábitos ruins. Eles nos deixaram impedidos de prosseguir na maturidade cristã. Se nós ficássemos encalhados nesses legados deles. Mas nós temos que romper as cadeias. Nós temos que quebrar essas algemas de nós mesmos. E nós temos que avançar no poder do Senhor. E é assim que fez Caleb. A ponto do Caleb estar velho e falar, estou velho, mas quando era da meia idade, mais ou menos moço, 40 anos, 40 e tantos anos, eu tinha vigor. E hoje tenho 80 e tenho vigor ainda. É assim que Caleb estava vendo a vida. Eu não estou falando aqui de doenças, nada disso, tá bom? Deus sabe a força física que cada um tem, o vigor físico, mas Deus nunca vai pedir aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem. E aquilo que você tem é muito, porque Deus usa pouco para nos abençoar. Meus irmãos, não fiquem parados sem obter vitória, sem conquistar. Tem alguns crentes que eles vão murchando, chega um ponto que eles somem, o testemunho deles some, a influência deles some, o ânimo deles desaparece, e eu poderia dizer até que alguns são uma vergonha para o Evangelho e para o reino de Deus. Mas tem alguns que eles vão se expandindo pela graça de Deus, porque é isso que os crentes têm que fazer. Saiam então dessa dependência das outras tribos. Conquiste. É isso que Deus quer. Que você conquiste. Que você seja abençoado. Então é uma mensagem, não é, como é que chama? Motivacional lá? Não é palestra de autoajuda, tá bom? Não, isso aqui é diferente, é ajuda do alto. Deus quer que você tenha vitória. Que Deus os abençoe grandemente. Levem bem a sério isso para vocês. A conquista do território, para eles, era a conquista dos territórios mesmo. Mas para você hoje, é a conquista das bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. Em Efésios, que faz um paralelo com Josué, e de certa forma com o começo de Juízes, diz que nós já temos em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas você sabe que a semelhança deles, se você não se apropriar dessas bênçãos, você não tem? Por exemplo, em Cristo Jesus você tem alegria abundante, alegria verdadeira, mas tem um monte de crente que anda em derrota, anda triste, porque ele não conquistou esse território da alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor peleja por nós. O Senhor nos ajuda em nossas dificuldades. O Senhor faz com que da nossa fraqueza venha a força do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Pai que tenhamos essas vitórias que o Senhor tanto quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.